Projeto GT0604, subprojeto Obtenção e Purificação de eDNA no campo. O DNA ambiental, também chamado de eDNA, pode ser definido como qualquer tipo de DNA liberado no ambiente por seres vivos. Todo ser vivo tem o potencial de deixar um rastro de DNA por onde ele passa ou no local onde ele vive. O estudo do eDNA depende de alguns pontos importantes. 1. A sua liberação, que já foi comentada. 2. A grande estabilidade dessa molécula. Por exemplo, o DNA pode permanecer num ambiente aquático por vários dias, sofrendo pequenas quebras até um momento em que será totalmente degradado. 3. A utilização de técnicas que permitem literalmente pegar, capturar o DNA liberado em algum ambiente. Como explicado pelo professor Evan Guedes, a caracterização de substratos para absorver DNA é uma importante etapa para o nosso projeto. Então, desenvolvemos, sob coordenação do professor Antônio Valadão, o projeto Captura e Coleta de eDNA, utilizando partículas de sílica e aloicita, visando a busca pela partícula que tenha melhor adsorção entre ela e o DNA, para potencializar a captura do protótipo alfa 1. Já sabíamos de antemão que substratos de sílica já eram utilizados, por exemplo, em colunas de retenção de DNA em biologia molecular. A menor partícula que utilizamos nesse teste foi a aloicita, que tem poucos nanômetros de diâmetro, ou seja, é uma partícula muito pequena. Por um outro lado, a maior partícula que utilizamos nesses experimentos foi essa denominada sílica gel de equipamento. Utilizamos, então, um DNA de salmão em pó diluído em água para ser nosso modelo de DNA utilizado nas análises. Logo em seguida, é feita a mistura dessa solução de DNA com os diversos substratos. E após essa mistura, foi realizada uma centrifugação, que vai formar um precipitado no fundo do tubo com o nosso substrato aderido ao DNA e formará também um sobrenadante de solução, que será analisado nessa tabela. A concentração de DNA na solução de sobrenadante reflete diretamente a capacidade de retenção que os substratos têm à molécula de DNA. Ou seja, quanto menor a concentração de DNA no sobrenadante, significa que mais moléculas de DNA foram aderidas e levadas para o precipitado no fundo do tubo Falcon. Podemos ver nessa tabela que a aloicita tem a menor concentração de DNA no sobrenadante, ou seja, a maior capacidade de retenção de DNA em relação às outras. Bom, logo depois de conseguirmos ver qual partícula melhor consegue reter o DNA, nós completamos o protocolo realizando a extração do DNA que ficou retido nesse precipitado. Na segunda coluna dessa tabela, podemos ver a concentração de cada uma dessas soluções extraídas. Esses resultados suportam ainda mais que a aloicita tem uma melhor capacidade de retenção de DNA do que as outras partículas testadas. Visto que a concentração de DNA que conseguimos extrair da aloicita é menor do que as outras partículas testadas, ou seja, ela retém tanto DNA que fica até difícil da gente conseguir extrair esse DNA que ficou retido nela. Para dar ainda mais suporte à nossa teoria de que a aloicita se liga mais ao DNA e de uma forma mais forte e estável, fizemos experimentos relacionados ao potencial zeta dessas soluções. Para a interpretação dos dados, temos que, quanto maior o módulo do potencial zeta, mais estável é a partícula. Como podemos ver, a aloicita, mesmo tendo uma variação de pH e temperatura, continua se mantendo como os maiores módulos de potencial zeta dessa tabela, ou seja, a partir desses resultados primários, temos boas evidências de que a aloicita mais o DNA consegue tornar a solução muito mais estável, ou seja, menos passível de degradação, por exemplo. Fizemos experimentos simulando um ideal funcionamento do nosso protótipo de coleta de DNA ambiental alfa 1, utilizando 2 membranas de vidro, além de diversos substratos, como por exemplo a própria aloicita, a sílica equipamento novamente e somente essas 2 membranas de vidro.
Então nós preparamos a nossa solução de DNA ambiental e passamos por nosso protótipo e depois fizemos todos os procedimentos de extração e purificação desse DNA e submetemos essas amostras a uma PCR. Além disso, com essa PCR, mostramos que, com o nosso protótipo, conseguimos fazer a extração e uma análise biomolecular direcionada com certo ser vivo como alvo. O quarto ponto no estudo de eDNA envolve a multiplicação do DNA-alvo, com a utilização de técnicas como a LAMP-PCR, que será apresentada pelo biólogo Ryan, e estudos de metataxonomia, que serão apresentados pela doutora Mariana. Especificamente nesse vídeo, nós vamos mostrar um sistema de captura de DNA que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo e que poderá facilitar a captura de DNA no campo. Nosso sistema faz uma filtragem automatizada de todo o material orgânico existente na água e concentra o DNA existente em filtros juntamente com aqueles materiais já descritos anteriormente. O DNA concentrado é então eluído por uma substância especial, um tampão de eluição, e em seguida esse material é jogado para um tubo onde será manipulado. Todo o processo de purificação do eDNA é feito no campo, com auxílio de uma coluna de sílica com uma seringa acoplada, que irá forçar a passagem da solução de eDNA pela membrana de sílica. O eDNA é misturado com uma solução de lise e forçado a passar pela coluna. O eDNA fica então preso na coluna. O processo de purificação do eDNA continua com 2 passos de lavagem. A primeira solução de lavagem passa pela membrana de sílica e o eDNA continua retido na sílica. A segunda solução de lavagem é também forçada a passar pela membrana com o auxílio da seringa. Essa segunda lavagem é fundamental para garantir a pureza do eDNA com a eliminação de inibidores enzimáticos. Em seguida, a membrana de sílica é seca e o eDNA preso é eluído pela passagem de um tampão de eluição pela membrana. O tampão de eluição com o eDNA é sugado para dentro de uma seringa nova. E depois da remoção completa do tampão, o material eluído é depositado em um microtubo. Nesse ponto, o eDNA purificado está pronto para ser analisado, permitindo, por exemplo, o monitoramento da presença ou ausência do mexilhão na área estudada. Nosso DNA Trap vem sendo aperfeiçoado com o auxílio da Gabriela Rabelo Andrade, por exemplo, pela introdução de um sistema de controle para a movimentação do alfa-1. Temos certeza que nosso sistema poderá auxiliar o monitoramento ambiental com a coleta de eDNA em vários pontos, funcionando com energia solar e concentrando amostras para análises genéticas. Concluindo, nós desenvolvemos um dispositivo para coleta autônoma de DNA ambiental, tecnologia para purificação de DNA em campo, que permitirá o monitoramento de espécies invasoras. Esse trabalho foi realizado por uma equipe multidisciplinar e está ligado ao projeto GT 604, financiado pela CEMIG.